E aí, caro leitor, cara leitora, tudo bem contigo? Eu sou Carlos e esse é o canal Cadu Literário e hoje eu vou trazer um vídeo de primeiras impressões das primeiras 256 páginas lidas do livro Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, um grande clássico, um daqueles livros que faz parte daquelas listas lá de 1000 livros para você ler antes de morrer. E nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo informações sobre o personagem Dom Quixote, minhas impressões a respeito da escrita e também de um capítulo que me chamou muita atenção, que mostra que apesar de o personagem ter ficado louco, ele tem muito mais razão do que vários outros personagens nesse livro aqui. Então, bora lá. Antes de qualquer coisa, para você que não conhece essa obra, então deixa eu dar uma contextualizada rapidinho aqui. Então, Dom Quixote narra a história de um personagem que não se chamava Dom Quixote e que ele era simplesmente um nerd de livros de cavalaria, que era algo muito popular naquela época. Ele lia tantos livros, ele gastou muito dinheiro comprando vários e vários, e ele absorveu tanto desse conteúdo que ele simplesmente surtou, enlouqueceu, perdeu o juízo, e aí ele decidiu que ele era o Dom Quixote, o cavaleiro andante, e saiu pelo mundo travando aquelas aventuras e trapalhadas dele lá. Tá? E como qualquer cavaleiro, ele também tinha um escudeiro que era o Sancho Panza, que saiu acompanhando ele nas aventuras e... Cara, uma das melhores coisas nesse livro aqui, já para começar, é justamente a interação dos dois. Rio muito com a interação do Sancho Panza e do Dom Quixote, que apesar de serem totalmente opostos, porque o Dom Quixote ele é bastante inteligente, ele é culto, ele fala muito bem, até pelo fato de ele ter lido muito, ele tem bastante conhecimento. O Sancho Panza é totalmente oposto, é um cara simplório, é um cara que não entende muito bem das palavras, tem várias cenas aqui em que ele fala as palavras erradas, aí a galera corrige ele, aí depois ele acaba aprendendo a palavra, mas até lá ele se embola todo. Então a interação dele com o Dom Quixote é muito bacana, muito divertida mesmo. Falando um pouco sobre o livro, mais especificamente sobre essa edição aqui, que eu não poderia deixar de mostrar para vocês, essa é uma edição especial comemorativa dos 420 anos da história, cara. Então já são mais de 400 anos que Dom Quixote vem fazendo sucesso aí, e como curiosidade, esse é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, então é muita coisa, velho. E olha só que trabalho lindo, olha pra aqui. Olha esse corte, velho. Olha que maravilha. Tá vendo? Almofadada, edição de luxo mesmo. Como é que está sendo a minha leitura de Dom Quixote? Já era de se esperar, a gente está falando de uma leitura clássica, então tem muitas palavras aqui que a gente não conhece, a gente tem que dar uma pausa, fazer uma pesquisa para entender o significado, porque obviamente todo leitor que se preza não vai simplesmente pular uma palavra porque ele não conhece, porque aí a história não fica completa, a leitura não fica completa, né? Então esse é o motivo pelo qual é uma leitura mais lenta. Até um dado curioso, onde o Lucílio Mariano, ele faz uma introdução bem interessante para os jovens que vão ler esse livro, porque a gente sabe que não é uma leitura fácil. E ele mesmo admite isso, tanto que ele incentiva os jovens a seguirem em frente. Pode parecer que logo nos primeiros parágrafos ali a leitura pode ser chata, e é ali que muita gente larga a leitura e desiste de ler o livro, mas é justamente aí que ele incentiva a pessoa a continuar a leitura, porque vai ficando cada vez melhor. Então, falando especificamente para os jovens que vão pegar o livro, porque essa é uma versão completa, né? Então a gente não está falando de uma leitura fácil, ele incentiva realmente que as pessoas vão até um fim. E falando sobre o próprio personagem Dom Quixote, uma coisa que eu percebi e que o autor faz questão de mostrar é que apesar de ele ter ficado louco, ele é um personagem que tem bastante razão em diversas situações. E além disso, ele não perde a inteligência dele, ele não perde aquela característica culta que ele tem, porque ele fala muito bem, certo? Tem versos incríveis, tem palavras, dizeres incríveis do personagem aqui. E além do fato de ele citar nas conversas dele várias das histórias de cavalaria que ele leu, porque foi isso que justamente tirou o juízo dele, mas ele não acabou esquecendo de modo algum. Pelo contrário, é algo que ele usa, na verdade, como lema, né? Como forma de viver no dia a dia dele, tanto que tem momentos ali que é difícil você ver ele até tirar a armadura, tanto que tem um capítulo ali que as pessoas chegam para ele e perguntam: poxa, por que você está andando dessa forma? Ou seja, em tempos pacíficos ele está andando ali todo armado, cavaleiro, tudo de armadura, e aí ele simplesmente responde: a profissão que exerço não permite que eu viva, que eu ande de outra maneira. Então é daí que as pessoas começam a perceber que ele simplesmente enlouqueceu, porque não é muito comum ver pessoas andando como ele naquela época, ou seja, cavaleiros andantes, que é uma profissão que aparentemente está ali sendo extinta, mas que ele quer trazer de volta. Agora, falando sobre um capítulo que me chamou muito a atenção e que mostra bastante como esse personagem, ele é muito mais do que simplesmente um louco, tá
tá ocorrendo lá um velório, né? Um velório de um cara que morreu, aparentemente um cara simplesmente morreu, nada demais. Só que depois que a gente vai descobrir a causa da morte dele, é que a coisa começa a ficar interessante. Ou seja, esse cara, ele simplesmente morreu de amor. Só que tanto ele, antes de morrer, quanto as outras pessoas que são amigos dele, né, os outros pastores, colocaram a culpa em uma mulher chamada Marcela. E essa Marcela também era pastora, e ela nasceu com características perfeitas, ou seja, era uma mulher muito bonita, uma mulher esbelta, uma mulher que atraía a atenção de todos os homens por onde ela passava, só que ela simplesmente não tinha interesse romântico nenhum, ela não tinha interesse por ninguém. Ela, como ela mesma dizia, ela tinha posses, ela não dependia de ninguém, ela simplesmente queria ser uma mulher livre e fazer da vida dela o que ela bem entender, mas que não queria se sujeitar a desejo de nenhum homem. E o que é que aconteceu? Os caras simplesmente culparam ela pela morte desse homem que era apaixonado por ela, né? O Grisóstomo. Então Dom Quixote chega lá, ele tá no enterro, ele tá acompanhando tudo. A princípio, ele ouve o relato de todos, né? Aquela questão de o cara que morreu ter morrido por amor, por tristeza, porque o amor dele nunca foi correspondido por Marcela. E aí, depois de compreender toda a história e depois de perceber o comportamento de todos os amigos que estavam lá no enterro, ele simplesmente percebeu que Marcela não tinha culpa de nada, certo? Ela simplesmente era uma mulher que queria ser livre e fazer o que bem entender da vida dela. E aí, ela vai no enterro. Aí todos os outros caras, os amigos que estavam lá no enterro também, começam a incriminar ela, xingar, falar mal da mulher, dizer que ela é culpada pela morte do cara e tudo mais. E aí ela dá um discurso mostrando que ela não tinha nada a ver com aquilo para depois ir embora. Só que nesse ir embora, tiveram algumas pessoas ali que ameaçaram ir atrás dela, né? Porque apesar de eles estarem com raiva dela, ela era tão linda, tão esbelta, tão bonita, que ainda assim os caras se sentiam atraídos por ela e aí fizeram menção de ir atrás. Então o que é que Don Quixote fez? Ele chegou, tomou atitude, levantou a espada e ameaçou qualquer um ali que fosse atrás dela de que ele ia descer o sarrafo ali. Ou seja, ele foi o mais sensato de todos ali, por mais que seja um personagem que perdeu o juízo, que enlouqueceu, mas nesse momento especificamente, ele é o que realmente tinha razão, porque, gente, tá bem claro, a mulher não tinha culpa de nada, ela simplesmente não tem culpa por ter nascido bonita. O cara que criou expectativa demais, se apaixonou por ela, achou que ia ter o sentimento correspondido, não teve o sentimento correspondido, e aí ele simplesmente morreu de amor. E os amigos ficaram colocando a culpa na pobre da mulher, que não tinha nada a ver, ela só nasceu bonita. E Don Quixote aqui, no final das contas, abriu os olhos de todo mundo. Então, é por essas e outras que a gente fica se perguntando quem realmente é o louco na história. Claro, a gente sabe que Don Quixote é um malucão mesmo. A cena clássica de que ele sai para enfrentar os moinhos de vento lá, cara, que é uma das cenas mais comentadas aí de Don Quixote. A gente sabe que ele é maluco, mas em momentos como esse é que a gente percebe que ele não perdeu totalmente o juízo. Um outro grande exemplo de como Don Quixote ele tem razão em muitos momentos na história é justamente mostrado por um outro personagem chamado Cardenil. Cardenil, ele faz um comentário bastante pertinente. Olha só o que ele fala. E ainda há outra coisa, disse o cura, é que, fora das tolices que esse bom fidalgo diz referente à sua loucura, ele discorre com excelentes razões quando se trata de outros assuntos e demonstra em tudo possuir entendimento claro e sereno. Ou seja, ele quer dizer que, fora aqueles momentos lá em que Don Quixote não está dando uma de cavaleiro andante, fazendo aquelas trapalhadas e loucuras toda dele, fora esses momentos ele fala muito bem, ele conversa muito bem com as pessoas, ele compreende o que as pessoas estão dizendo e responde de acordo, então ele age como uma pessoa aparentemente normal. A questão é que, em momentos como aquele, em tempos como aquele, é muito estranho ver um cara que anda o dia todo vestido de cavaleiro, que sai por aí procurando aventuras e que diz que é um cavaleiro andante e que precisa, sei lá, salvar o mundo, sabe? Então é daí que as pessoas começam a dizer que ele perdeu o juízo, mas quando as pessoas param para conversar com ele, aí a história muda. Em relação à leitura, para mim está sendo difícil. E assim, eu não estou falando isso porque o livro é ruim. O livro ele é muito bom, eu estou me divertindo bastante. É uma história que também tem um nível de profundidade muito grande e, claro, eu pretendo ler até o final, mas no caso da leitura em si, ela é escrita de forma clássica, é aquela leitura clássica, e a tradução, ela é muito fiel, ela mantém um diálogo com aqueles termos clássicos, aquele nível de fidelidade à leitura que existia naquela época, ou seja, a gente está falando de um livro que foi escrito há mais de 400 anos, e eu gostei dessa tradução demais, cara, pelo fato de ela ser fiel, mas isso não muda também o fato de que é uma leitura difícil, pelos termos que eu já comentei, tem muitos termos que eu nunca vi aqui na minha vida, aprendi palavras novas, e tem termos que o tradutor, no caso, ele mantém para poder deixar a obra ainda mais fiel ao original. Então a gente acaba vendo expressões em outra língua, né, em espanhol, e tem algumas expressões em latim também. Falando nisso, um outro fato que deixa a leitura também lenta é a densidade de palavras por página. Olha só, tá vendo?
Então, cada página, ela tem muitas palavras e a leitura ela é muito densa mesmo, mas reforçando aqui, estou gostando do livro, a leitura é muito boa, mas é o tipo de leitura que você tem que ler com calma, que você tem que ler com tempo, não pode ser na agonia, para poder até você aproveitar melhor a história, porque não só o Dom Quixote e o Sancho Panza, que são as duas atrações principais aqui dessa obra, mas tem vários outros personagens que você vai gostar bastante, e são personagens que, por exemplo, no caso da Marcela, não aparece muito, mas logo de cara você já se afeiçoa àquele personagem, você já se identifica de alguma forma. O autor, Miguel de Cervantes, ele sabe construir personagens que dificilmente você vai acabar esquecendo, tá? Principalmente os personagens mais marcantes. Então, até aqui, estou gostando muito da leitura. A minha expectativa é que eu me divirta ainda mais e que o nível de profundidade também vá aumentando na medida que eu vá avançando, tá? Porque, como eu falei, é um livro para você se divertir, é um entretenimento, sim, mas é uma leitura que vai fazer você refletir muito a respeito também da vida, da própria loucura, que é uma das temáticas principais abordadas através do próprio Dom Quixote, mas também através da visão de mundo desse personagem, a gente percebe as inquietações que ele tem e tem algumas coisas que você começa a perceber que tem a ver com o nosso cotidiano atual também, tá? Mas isso aí já é um assunto para um outro vídeo. Eu vou estar trazendo outros vídeos de atualização quando eu conseguir ler uma quantidade mais interessante de páginas, sei lá, quando eu chegar na metade ou quando eu ler umas 500 páginas, eu trago uma outra atualização aqui, mas por enquanto vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, se você gosta de livros clássicos, se inscreve no canal que eu vou estar falando sobre esse tipo de literatura, vou falar sobre livros de fantasia também e vou falar sobre livros de suspense. Além disso, você também vai ver conteúdo aqui de incentivo à leitura, você que quer começar a ler, e também vai estar acompanhando a jornada de escrita do meu primeiro livro, tá bom? Então, vejo você lá e tchau!